Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para falar sobre uma dúvida muito comum de quem começa aí na carreira de dev ou quem está começando também com teste de software. Eu preciso dos dados de produção para fazer teste? Será que eu preciso de dados para poder testar o meu código ali? Como é que eu faço para testar se eu não tenho ambiente? Como é que a gente faz? E para começar, como sempre, aí, por que esse tema é importante? Por que eu acho que é interessante a gente discutir sobre isso? Além de ser uma dúvida muito comum, eu acho que essa também é uma das maiores desculpas que a gente dá para não testar o software. A gente olha para o nosso código, tem o costume de fazer teste no Visual Studio, ou tem o costume de testar executando a aplicação, né, fazendo debug, apertando F5 aqui, ou publicando sua alteração em algum lugar para poder clicar nos botões da sua aplicação ali. E aí quando a gente não tem os dados de produção, ou dados muito parecidos com os de produção para testar, a gente fica reclamando que não dá para testar porque não tem ambiente. Ah, mas eu não tenho dados no ambiente de teste, eu não tenho dados no ambiente de desenvolvimento para testar aqui. A nossa tela, geralmente, elas não são coisas mega simples, um formulário simplesinho ali só com entradas. Muitas vezes a gente tem que fazer uma consulta antes, a gente tem que chamar um serviço externo, tem que preencher uma lista, um combo. Às vezes até para montar a própria tela já tem uma lógica que vai no banco de dados para preencher essa tela. Então a gente sempre fica muito preso a essa questão do ambiente. Ah, mas eu não tenho dado no ambiente, não consigo testar. E aí, como a gente gosta de usar isso como uma desculpa, normalmente a gente entrega o código até sem teste. A gente faz um testezinho meia boca ali, sempre com a desculpa de que não tem dado real para testar. E quando chega na mão do usuário ou do seu cliente ali, dá vários problemas. Ele testa, não consegue nem ver o seu código funcionar, sua alteração funcionar, porque não chegou lá. Eu sei que às vezes dói a gente falar desse tipo de coisa, mas a gente tem que encarar a verdade, né? Também não pode ficar tapando o sol com a peneira aqui e falar que a gente testa software muito bem, nós como devs, né? A gente faz bons testes porque realmente a gente não faz, infelizmente. E eu até entendo, de certa forma, esse ponto, né? Todo dev tem muita dificuldade com isso. A gente sente necessidade de ter dados para poder fazer teste, a gente sente a necessidade de ter um ambiente, porque a gente está acostumado a fazer um teste sempre integrado. Como eu disse, apertando F5 no Visual Studio ou publicando em algum lugar. Mesmo que num ambiente local seu, a gente se preocupa em montar um ambiente local para poder fazer o teste. Às vezes com banco de dados, às vezes... Eu sei que hoje em dia tem Docker, tem... outras possibilidades que antigamente, quando eu comecei na área de programação, não tinha esse tipo de recurso. A gente tinha realmente que instalar um banco de dados local para fazer teste. Tinha que fazer um monte de malabarismos para testar. Às vezes não dava nem para acessar os bancos em outros ambientes. A empresa não tinha ambiente de desenvolvimento. Tem uma série de coisas aí que a gente vem herdando de décadas atrás. A forma como a gente desenvolve hoje é muito reflexo de como as pessoas desenvolviam antes, porque são essas pessoas que ensinaram a gente a programar. E é o que a gente acaba passando para frente. Mas eu sei que hoje realmente tem outras tecnologias, tem coisas melhores para você fazer. E a gente fala sobre o Docker principalmente, né? Ah, porque é legal, porque você não precisa ter você pode montar o ambiente de produção na sua máquina. Você pode montar, não é um grande problema. Mas o dado em si, o dado de produção, dificilmente você vai ter acesso. Até porque hoje em dia a gente fala sobre LGPD, tem um monte de regulação em cima do dado. Tem dado que é sensível, extremamente sensível, dado de cartão de crédito, informação bancária. Às vezes você não pode ter contato com isso de fato. Então não é só porque a tecnologia hoje permite algumas coisas que você vai deixar algumas coisas de lado. É como eu sempre digo, muitas vezes falta conhecimento de base para os devs. A gente se preocupa com as tecnicidades, em aprender container, em aprender mensageria, aprender não sei o que, em cloud e recursos mega legais lá. E às vezes a gente peca por não aprender o básico. E de novo, eu sempre lembro isso aqui no canal, é importante você estudar, é importante você saber, conhecer as tecnologias novas. Tudo isso é importante sim, só que a gente não pode deixar de lado a parte básica da coisa.
O conhecimento ali que vai fundamentar tudo isso. Até porque se você não tem o conhecimento de base, você não consegue usar os recursos tecnológicos da forma certa. Você começa a superestimar as coisas, acha que tecnologia vai resolver todos os seus problemas. E às vezes não é exatamente uma falha técnica, não é exatamente uma necessidade de uma nova ferramenta, e sim a forma como você está programando hoje. Então é muito importante ter conhecimento de base, né? E eu acho que infelizmente falta um pouco. Por isso que às vezes eu gosto de trazer esse conteúdo um pouco mais teórico, que é para a gente falar um pouco também de conhecimento de base. Eu acho que é importante você ter isso, balancear. Não é que você tem que dar prioridade para um sempre e para outro não, mas são duas frentes que tem que andar em paralelo aí na sua carteira de estudos. Aí. E aí como que esse conhecimento que eu estou te trazendo hoje pode te ajudar? A primeira coisa é que você não vai precisar mais ficar brigando por coisas impossíveis. Eu até coloquei impossíveis aqui entre aspas para você entender. Muitas vezes a gente fica brigando com infraestrutura, fica brigando com gestão para ter ambientes de teste. Ah, porque eu preciso de um ambiente com os dados de produção para poder testar, porque eu preciso de massas de dados, porque eu preciso de não sei o quê. E a gente fica brigando para fazer essas coisas. Muitas vezes são brigas infrutíferas. Não vai te gerar nenhum benefício ter um ambiente desse. O ambiente de produção, ele é vivo. Ele tem um monte de gente utilizando o seu sistema ali, com dados reais sendo imputados. O seu ambiente de teste, ele não é assim. Tem empresas, a maioria delas aí, você vai ver, tem um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de testes de aceitação ali, homologação, ou alguma coisa do tipo, e tem o ambiente de produção. E aí, muitas vezes a gente briga para ter um ambiente de aceitação, onde rolam os testes ali pré-implantação em produção, e a gente fica brigando para ele ser igualzinho de produção. Em termos de infraestrutura, se a gente for falar sobre recursos que tem instalados na sua instância de servidor lá, se tem IS, se não tem IS, se tem a versão .NET X, ou se tem um componente Y, isso são coisas que o Docker resolve. E são coisas que outros scripts de montagem de ambiente vão resolver para você, né? Infrastructure as Code. Isso sim é uma aplicação da tecnologia. Mas tirando essa parte do ambiente, o dado não tem nada a ver com essa configuração. A gente não monta scripts para preencher o ambiente com dados. Você pode até montar scripts para preencher, mas esses scripts eles também vão demandar manutenção. É como eu disse, o sistema de produção ele é vivo. Então, conforme as coisas vão mudando, se você inclui uma coluna nova, se você grava uma informação de um jeito, tudo isso é atualizado de fato em produção. No seu ambiente de aceitação, essa atualização não vai acontecer. Não adianta você se iludir. Você pode ter um ambiente hoje que está igualzinho o ambiente de produção, daqui 2 semanas ele já está diferente. E aí, vai dar diferença bem naquilo que dá problema quando você coloca em produção. Não adianta você ficar brigando para ter ambientes equalizados. É uma briga que geralmente não vai dar em nada. Você pode ter um processo, e aí que antes de fazer a atualização em produção, eu vou fazer a atualização nos outros ambientes. Você pode ter um processo. Mas ter esse processo também é custoso. Se a sua empresa já tem esse processo, é uma coisa. Se a sua empresa não tem, você quer criar ele, vai custar. É difícil você movimentar outras pessoas. Quem está sentindo a dor de não ter o dado de produção não é o pessoal da infraestrutura, é você que deve. Não dói neles não ter essa informação. É difícil mobilizar as pessoas quando não dói nelas. Infraestrutura é uma coisa que dói em todo mundo, isso é mais fácil de resolver. Dado não é. E tem, além de ter essas complexidades aí de LGPD, muitas vezes você nem pode ter um dado real lá. Você vai ter que ficar gerando dado com gerador de cartão de crédito, gerador de dados bancários, um monte de coisas que são dados fake. Então, no final das contas, talvez não seja tão importante assim quanto você acha ter ambiente. Então, esse conhecimento hoje ele vai te ajudar a não ficar brigando por causa dessas coisas. São brigas que não dão em nada. Vai por mim porque eu já briguei muito por isso. Eu sei como é. E eu já vi o desenrolar da coisa também. Não tô te falando coisas que vêm da minha cabeça ou coisas que eu li por aí.
Eu estou te trazendo uma experiência do mundo real. Eu já passei por isso, eu sei, e eu vi esse tipo de coisa acontecer. A gente brigar, ter ambiente, não atualizar o ambiente, desativar o ambiente porque não está sendo usado, são brigas que realmente não vale a pena. Não entra nessa não, que nunca vai dar em alguma coisa boa para ninguém. Assim. Um outro ponto, vai mudar a sua forma de ver o código. A forma como os devs enxergam o código, geralmente, não favorece os testes. A gente olha para ele como de um jeito diferente. Assim. Eu vou te mostrar aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a sua visão do código ela vai mudar, tenho certeza disso. Você vai olhar para aquilo lá que você fazia antes, para o jeito que você testava, e você vai falar, pô, agora eu entendi e não posso seguir nessa linha aqui. É diferente, eu tenho que fazer as coisas diferentes. E aí, por consequência de você mudar a forma como você vê o código, também vai ficar mais fácil de fazer os seus testes. Sejam eles testes de unidade, testes funcionais, testes de integração. Vai facilitar muito porque a sua forma de ver muda. Às vezes é uma chave, uma coisa que alguém te fala que muda tudo o jeito que você pensa, o jeito que você programa. São coisas que eu acho que eu vou te mostrar aqui que vão fazer diferença para você aí na sua carreira. A primeira coisa que você tem que entender sobre isso: código e dados não são a mesma coisa, não são a aplicação. Existe uma relação entre as duas coisas, mas é uma relação, não uma dependência. Um software bem feito não depende dos dados. As duas coisas elas se integram, mas elas não dependem uma da outra. Elas precisam ser independentes. Para ilustrar esse ponto, acho que é interessante a gente pensar como que era a nossa vida antes da computação, como ela é agora. Se você parar para pensar, tinha um monte de coisas ali que a gente fazia com formulários de papel. Eu sei que hoje computação existe em todo lugar que você imagina, né? Então, vamos, para simplificar aqui o exemplo, né? Vamos pensar aí numa aplicação comercial comum, um controle de cadastro de produtos, um controle logístico, ou, sei lá, um sistema que faz cálculo de imposto, alguma coisa desse tipo. Se você parar para pensar mesmo, era um monte de formulário de papel antes. Tinha uma pilha de negócio impresso lá, que a gráfica imprimia, tinha alguém que ia lá e preenchia aquele formulário com as informações. Então, sei lá, chega uma mercadoria nova, a pessoa pegava o formulário, preenchia os dados que tinha lá, e depois guardava esse formulário para fazer alguma coisa com ele. Sei lá, você armazenava ele num arquivo físico, você mandava ele despachar para outro lugar junto com a nota fiscal do produto, não sei. Você faria algum uso dessa informação. Então, se você parar para pensar como é hoje, como era antes, os dados eles são equivalentes a preencher o formulário de papel. Não é exatamente o formulário em si, mas a informação que a gente coloca naquele formulário. As coisas que você preenche lá. O código não é o formulário. O código não é o dado que está preenchido lá. O código é aquilo que a gente faz com essa informação. Então, hoje a automação que a computação traz para a gente é pegar um processo que antes era manual. O cara tinha que ir lá no estoque, conferir para ver se tinha um produto quando chegava um pedido. E aí ele ia até o estoque, via, pegava ali o produto, sei lá, marcava, anotava o preço, pegava uma planilha para fazer o cálculo do preço, pegava uma calculadora, e ele calculava o valor do frete, consultava no livrinho de fretes ali para ver quanto que ia custar. Isso é o que o seu código automatiza. Ele pega a informação ou ele recolhe outras informações de outro lugar. Em vez da pessoa ter que fazer esse cálculo numa calculadora ou preencher num caderninho, num outro formulário, ela faz isso tudo de um jeito informatizado. A informação ela vai para um banco de dados, ela é recuperada desse banco de dados. O cálculo é automatizado, eu aperto um botão e vai sair o cálculo lá. É isso o que o seu código faz. Então, essa é a visão que você tem que ter sobre o código e o dado. São coisas separadas. Dado é aquilo que trafega na sua aplicação. O código é aquilo que você faz com o dado. Então, por isso que é importante você entender. Elas têm relação, mas elas são independentes. São coisas diferentes. Até porque tem que ser. Se a sua aplicação é o dado, provavelmente sua aplicação está cheia de código hard-coded, lá, valores hard-coded. Tem uma série de coisas ali que estão imputadas dentro da sua aplicação, mas que originalmente deveriam ser dados.
E aí, se a sua aplicação é desse jeito, realmente não tem o que fazer. Sua aplicação é o dado também. Mas aí a gente está falando aí de um exemplo bem extremo. Né? Acredito, ou pelo menos eu quero acreditar que hoje a gente não tem esse tipo de problema. Existe até situações onde tem hardcode lá no seu código e tal, mas não é coisa para a gente considerar um grande problema para esse caso aqui, né? Como dado de produção. Dado de produção é aquilo que a pessoa coloca, que ela preenche nos seus formulários e que a sua aplicação ela vai fazer um processamento ali. Um ponto muito importante sobre esse contexto de código e dado como coisas separadas é que você nunca vai ter controle sobre o dado. A gente faz um monte de malabarismo. Para pensar nisso. Quantas coisas você faz dentro da sua aplicação para poder ter algum controle sobre o dado. Quando, por exemplo, você tem um campo de valor onde a pessoa precisa colocar um número, um valor de produto, por exemplo, em reais. Quando você faz um campo desse daí, você precisa se preocupar com um monte de coisas. Ah, eu quero que tenha um formato específico. Quando o cara digita aqui, depois que eu dou tab, ele vai fazer a formatação do campo. E aí ele vai colocar os pontos, a vírgula como ponto decimal, depois ele vai colocar os pontos de separação dos milhares, e aí você faz de um jeito, a pessoa preenche de outro jeito, você tem que voltar a fazer uma alteração na sua formatação. Ah, então não, eu vou começar a fazer isso enquanto ele está preenchendo. Então eu vou bloquear aqui, vou deixar uma máscara no campo, vou bloquear a digitação de texto, por exemplo, de caracteres alfabéticos, e aí ele só vai poder preencher com números. E aí ele vai ter que preencher da direita, da esquerda para a direita. Não, é da direita para a esquerda, não é o contrário. Daí ele começa a preencher daqui para preencher, né, vai preenchendo o numérico de um lado para o outro, para não ter esse problema. Ah, mas aí se ele coloca, ele preenche 1000 e aí ele coloca o cursor do mouse na posição do 0 em vez de colocar na posição do 1, ou em vez de colocar na posição da direita, como é que ele digita? Aí você tem que voltar o cursor para o final. Você tem que fazer um monte de malabarismo para tentar ter um mínimo controle sobre aquilo que vai entrar na sua aplicação. Então é muito difícil ter controle sobre o dado, a gente não tem. Ela está sempre sujeita a algum tipo de mudança por alguém que não é você e que não é o seu código. No final das contas, a sua aplicação sempre reage ao dado, seu código reage ao dado. Logo, o que importa é testar o código. É testar como o seu código se comporta com relação ao dado. Não é o dado de verdade. O dado, no final das contas, ele não é tão relevante quanto você imagina. É uma coisa difícil de entender, porque quando a gente começa na área, quando a gente começa a programar, a gente vê software rodando. E agora, principalmente, né, as pessoas passam a vida toda, desde muito crianças, a ver o negócio executando já. Então, quando você bate o olho no seu código, você imagina que o dado é importante. O dado não é tão importante quanto você acha. O que importa é o que o seu código faz com ele. Então o que você tem que testar não é o dado. Não é sobre o dado, é sobre o código. É isso que você tem que focar. Então toda vez que você olhar de novo para o seu código, para pensar onde está a relação entre o dado e o código e aonde as coisas são independentes. Não é sobre o que você recebe, exatamente. É sobre o que você faz com o que você recebe. A informação chega e você vai fazer um tratamento. Como nesse exemplo aqui, ó, que eu separei aqui para a gente ver. Ó, eu tenho aqui um Command Handler, que é uma classe de fluxo de negócio. E aí eu recebo uma informação nela aqui. Ó, é um comando aqui, estou fazendo uma inclusão de reserva, incluir reserva. E eu recebo um request. Dentro desse request eu tenho informação. Ó, o CPF do cliente, a data de entrada, a data de saída. O que eu vou fazer aqui no meu código é tratar essa informação que chega e fazer alguma coisa com ela. Nesse caso aqui, eu tenho que incluir a reserva. Então, eu vou fazer uma verificação aqui, por exemplo, para ver se o cliente existe. Vou chamar um serviço externo aqui, obter cliente. O dado que está retornando aqui desse serviço não me importa. E também não importa tanto a informação que eu mando para o serviço. Importa o que eu vou fazer com o dado que chega. Então, o que eu sei daqui, dessa regra, eu vou receber um CPF e eu preciso verificar se esse cliente existe. O que eu vou fazer se o cliente existir? O que eu vou fazer se o cliente não existir? É isso que o seu código tem que fazer e é isso que você tem que testar. O que o seu código vai fazer. Não o que chega, não o que vai. A informação que vem, a informação que vai. Não é isso. É como o seu código reage.
Ah, então eu sei que se ele não existir, eu vou retornar uma mensagem direta aqui, ó. Mas se ele existir, eu vou criar a reserva e vou incluir ela no banco. E aí eu vou dar uma mensagem de sucesso. É isso, o teste é sobre isso. Então, quando você olhar de novo para sua aplicação, para de pensar em termos de dados, né? Começa a olhar para ela em termos de código de verdade, o que o seu código faz. É muito mais importante pensar desse jeito do que pensar sobre o tipo de dado que vem. Ah, mas eu não tenho um CPF que existe na base. Tá, mas para o seu teste, isso não é tão relevante assim. É claro que dependendo do tipo de teste, isso vai ter implicações diferentes ou não. Mas, de forma geral, o que você tem que focar como deve dentro do seu teste é código. A gente fala de código. A informação, o dado, ela vem de alguém lá. Alguém vai preencher esse formulário, alguém vai fazer alguma coisa para você. Então, pensa nisso. O que importa é testar o código. Isso é muito importante para você entender. Agora que você já sabe, eu espero que você tenha entendido que código e dados são coisas bem diferentes, dá para responder a pergunta. Eu preciso dos dados de produção para fazer meus testes? Não, você não precisa. Como deve, o que você precisa testar é o código. Obviamente, testar o código implica em ver se a sua aplicação está funcionando também. Mas o foco do seu teste deve ser o código. Você deve. Então, como deve, você precisa focar em ver se o código funciona. Aquilo que você escreveu, aquilo que você alterou, se aquilo funciona ou não. Mas aí, como é que você vai fazer o teste então se você não tem esses dados de produção? Ah, André, porque na minha situação aqui, ó, eu não sei testar direito, né? O que eu sei é apertar F5 e clicar botão na tela para ver se está tudo funcionando. Se esse é o seu único recurso de teste, aí você vai ser obrigado aí a olhar para outras coisas além daquilo que você alterou. A primeira coisa que você tem que fazer, analisa o contexto do que você vai testar. Para pensar e para olhar de fato aquilo que vai ser testado. Muitas vezes os devs não olham para o contexto. Eles estão interessados, isso é muito louco, né? Quando a gente altera o código, a gente está muito interessado em código. Ah, porque o código faz isso, daí eu vejo aqui a regra, não sei o quê. Quando você vai testar, você esquece do código. Você começa a olhar para o dado, você começa a olhar para a tela, você começa a olhar para um monte de coisa que não é a sua alteração. Ah, porque daí para chegar na minha alteração, eu tenho que fazer uma consulta, eu tenho que fazer um processamento. E aí, tipo, a minha tela é depois de 5 interações que eu vou chegar na parte que eu fiz. Tem que preencher um formulário inteiro, aí eu aperto o botão calcular lá, aperto o botão cadastrar, e aí sim vai chegar na minha alteração. Então, pô, eu preciso preencher um combo, eu preciso preencher isso, eu preciso ter um dado para consultar, eu preciso não sei o quê. Então, você está fazendo um caminho gigante para chegar na sua alteração. Se essa realmente é a sua única opção, você precisa fazer uma análise de contexto. E pensar, pô, mas como que eu faço para testar o que eu alterei? Será que, primeiro, né, será que eu preciso realmente passar pela aplicação inteira para chegar no clique do meu botão ali? Será que não tem um outro jeito de eu chegar lá? Será que eu não posso preencher as coisas? Será que é relevante eu ter, por exemplo, a informação da consulta? Será que é relevante eu ter um combo preenchido para fazer o meu teste? Então você precisa pensar no resultado esperado daquilo que você vai fazer. São duas análises diferentes, mas que são complementares. Olhar para o contexto, dentro daquilo que você alterou, como que a aplicação se comporta, o que eu preciso para chegar nessa alteração? O que é relevante para o meu teste? Não é exatamente o que eu preciso para chegar lá, mas o que importa para eu fazer o meu teste? E aí, quando eu for testar, o que tem que acontecer? Será que quando eu fiz uma alteração ali num cálculo, será que eu tenho que testar todos os parâmetros de cálculo que tem aqui no meu sistema? Eu tenho que ver lá onde que é o CEP da entrega, qual que é a taxa do produto naquela região? Será que isso é relevante para a minha alteração? Depois que você tiver essa análise, pô, eu olhei aqui o contexto da minha alteração, e aí eu sei o que eu preciso testar, o que deve gerar quando, como era o resultado esperado antes da minha alteração, e como vai ser o resultado esperado novo depois da minha alteração, aí sim você pode começar a pensar em montar um cenário para o seu teste. Você pode, por exemplo, criar dados a partir dessa análise. Você pode pegar dados fictícios, aonde podem ser fictícios. Por exemplo, eu preciso de uma lista aqui, ó.
Essa lista ela precisa vir de um banco de dados de fato? Será que ela é relevante para você? Ou será que se você cadastrar sempre a mesma informação para o seu teste, não faz diferença? Não existe uma variação. Lembra que você fez uma alteração num pedaço pequeno do código. Ou a menos que você tenha alterado tudo. Aí realmente não tem muito o que fazer. Mas se você fez uma alteração que é mais pontual, tem muita informação que tem na tela ali, que você precisou carregar, que ela não é relevante. Quanto tempo você perde da sua vida aí, do seu dia a dia, tentando fazer a aplicação rodar na sua máquina? Será que você precisa, em todas as situações possíveis e imagináveis, você precisa que a aplicação rode 100% igual em produção dentro da sua máquina? Será que você precisa preencher todos os cadastros que aparecem ali? Muitas vezes não. Sua alteração é bem pequena. Sua alteração é pontual, é num ponto específico. Se você fez uma alteração grande, naturalmente a sua análise vai passar por essas informações também. Ah, não, eu preciso testar, porque quando for esse tipo de cadastro aqui, ó, sei lá, um produto que tem uma taxa específica nessa região. Para essa região, meu teste precisa ser feito. Entende? O dado que você precisa não é exatamente aquela informação que está naquele combo. O que você precisa é um produto que tenha uma taxa diferente em uma determinada região. Ou às vezes nem a região importa, né? Porque a região também está vindo do input. Então o que você precisa talvez é só um produto que tem uma taxa diferente. Olha como o seu universo de informação necessária ele começa a encolher. E aí, para criar esses dados a partir dessa análise, você pode, se for possível, consultar a base de produção. E aí você moca esses dados dentro da sua aplicação. Você cria um retorno falso para você. Você pode criar um mock dentro do seu teste de debug aqui. Ó. Você cria um serviço falso que retorna informação para você. Ou você vai numa tabela, na tabela do banco de desenvolvimento, por exemplo, preenche os dados que você precisa. É assim que você evita de ter que ficar gerando dado de produção. Ah, mas isso aí dá trabalho demais, André. Isso aí é difícil, porque daí, quanto tempo eu vou ficar cadastrando informação aqui? Mas é o que você precisa. Quanto tempo você acha que demora para pegar um dado de produção e colocar em outra base? O seu dado, se sua base for relacional, ele não vai vir um negócio simplesinho. Vai vir um monte de tabela. Não, porque eu preciso dessa chave aqui, daí eu tenho que trazer esse cadastro, tenho que trazer esse outro cadastro. É por isso que é infrutífero a gente tentar trazer dado de produção para base de teste, base de desenvolvimento. É por isso. É muita coisa. A informação em produção ela é acoplada, ela tem dependências. E às vezes você não consegue trazer todas as dependências. É difícil. Até o fato de você criar o seu próprio dado vai fazer você ter consciência do quanto isso é difícil. Por isso que eu falei lá no começo que vai mudar a forma como você vê. Você começa a entender por que é difícil. E às vezes gera empatia com a pessoa da infraestrutura lá. Com o cara que cuida dos bancos de dados da sua empresa. Com o seu chefe. Que não deixa você baixar os dados de produção. Você vai começar a olhar para as coisas e falar, não, eu entendi. É por isso que é difícil. E talvez, se você precisar um dia baixar um set de dados especificamente, por causa de um motivo X ou Y lá, você vai ter a noção de como isso deve ser feito, ou como pode ser feito, e quais são os desafios, quais são os problemas. Então, traz crescimento essa análise. Então, não trate os dados, não adianta você ficar falando que ele é importante para você, se você trata esse dado como uma coisa de terceiros, que não é minha responsabilidade. Não, é sua responsabilidade sim, não o dado em si, mas como o dado entra na sua aplicação, e como a sua aplicação lida com esses dados. Isso também vai trazer crescimento para você dentro da empresa. Você vai começar a entender melhor o sistema, como que ele funciona. Muitas vezes você chega ali e não sabe direito de onde vem, por que vem, como que vem. Então vai trazer crescimento de várias formas, vale a pena. O último ponto aqui que eu quero trazer para você, caso você ainda não faça, começa pelos testes de unidade. Para de ficar apertando o botão para testar toda hora. Começa a fazer teste de unidade. O teste de unidade ele deixa muito claro que existe uma separação entre código e dados. Até muita gente não consegue testar, não consegue criar teste de unidade porque não entende essa diferença. Eu já expliquei bastante aqui, espero que realmente você tenha entendido. No teste de unidade, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E você é obrigado, é obrigada a fabricar os dados.
Você precisa imputar esses dados no teste de unidade. No teste de unidade não dá para ir no banco pegar a informação. Você precisa preencher lá no código. Porque é tudo hardcode, eu estou testando situações. Ah, mas deu erro porque a informação veio com acento. Você vai fazer um tratamento de informação com acento, você coloca no seu teste um dado com acento. A dinâmica do teste de unidade, ela te força a entender que as coisas são diferentes. Que uma coisa não depende da outra. E que principalmente o código ele reage ao dado. Então o dado estimula as regras que tem no seu código. Ah, porque veio um objeto com essa informação, veio com acento, veio numérico, às vezes veio branco, eu tentei fazer uma conversão, daí deu erro. Ou às vezes é um objeto complexo que veio com um campo tipo 1, e aí quando é tipo 1 ele tem que fazer a regra desse jeito, quando é tipo 2 ele tem que aplicar uma outra regra. Seu código está sempre reagindo à informação que chega. E é isso que o teste de unidade vai deixar muito mais claro na sua cabeça. É um dos grandes benefícios do teste, que eu sempre digo aqui no canal, é que ele traz crescimento para você, como profissional. Você vai entender coisas que antes você não entendia quando você não fazia teste de unidade. A separação das coisas. Né? As coisas não são dependentes, elas não precisam ser. Às vezes elas são, né? Mas elas não precisam ser dependentes. Até porque com muita dependência é difícil fazer teste de unidade. As coisas se relacionam. Elas não devem ser dependentes. Isso é um conceito que você vai ver em conceitos como o SOLID, por exemplo, né? Lá no princípio da responsabilidade única. Tem várias coisas que você aprende na OOP, a orientação a objetos, que remetem a esse mesmo conceito. Então, lembra, anota isso, muito importante. As coisas no seu código, elas se relacionam. Elas não devem ser dependentes. Existe sim, às vezes, uma relação de dependência. Pode existir, não é um crime, não é tudo que é desacoplado. Né? As coisas, às vezes, elas dependem uma da outra. Mas código e dados, definitivamente, eles não são dependentes. São coisas separadas, você precisa manter separado. E o teste de unidade vai te ajudar a entender que existe essa separação. E, muito importante, ele vai te mostrar aonde fica a separação. A forma como você separa vai te mostrar o limite. Aqui é código e aqui é dado. Eu acho que isso é bem importante, anota aí, porque depois quando você encarar essa situação, você olha a sua anotação, você vai lembrar disso que eu falei agora. Então, concluindo essa nossa conversa aqui, lembra que software não é um blocão de coisas. Não é um amontoado de coisa ali que faz um montão de coisa ao mesmo tempo. Não é. A gente, em algum lugar ali da linha do tempo, a gente desaprende isso, né? Que a gente começa a olhar para tudo dentro do software como uma coisa só. Dados, banco de dados, conexão com banco de dados, regras de negócio, classes de fluxo, apresentação. A gente começa a achar que as coisas são únicas. E não é. O software é feito de coisas pequenas. O software é um monte de partes pequenas que compõem uma coisa grande. De coisas bem pequenininhas. Tudo que você vê na sua vida real é assim. Porque se não for assim, não dá pra dar manutenção depois. Né? Sua cadeira, sua mesa, seu mouse, seu teclado, seu monitor. É um monte de pecinha pequena que forma uma coisa grandona. Então não esquece disso. O dado ele não está extremamente ligado à sua aplicação. Você não precisa de dados de produção para testar. Você não precisa de dados de nenhum lugar para testar. Você só precisa entender como o dado é formado e como a sua aplicação reage a ele. Esse é o ponto importante. Pensa sempre em especialização mais integração. Coisas que fazem... código que faz coisas específicas, né? e integração, como que as coisas se juntam. O seu software, seu código vai ser sempre isso. Um monte de coisas pequenas, especialistas em fazer coisas específicas que se integram. E o dado é uma parte dessa integração. Né? Não como código, mas sim como alguma coisa que entra na sua aplicação e que seu código vai reagir a ele. Então, o último recado aqui, muito importante, se você não sabe fazer teste de unidade, aprenda. Teste de unidade é uma ótima ferramenta para você entender essa questão de especialização mais integração. Como que eu faço para especializar as coisas que eu faço? E mais, como que eu faço para juntar essas partes para que elas funcionem? E aí, depois que você aprender a fazer teste de unidade, você começa a olhar para os outros tipos de teste. Teste de integração, teste funcional, o seu teste manual até.
O seu F5 lá no Visual Studio. Tem que fazer, você vai acabar fazendo esse teste no final. Né? Mas começa a aprender teste de unidade que você vai ver que a quantidade de teste manual que você vai fazer vai diminuir muito. Você perde bastante tempo do seu dia lá fazendo teste manual, apertando F5, debugando, voltando, clicando em botão até chegar na sua alteração. Você vai ver que teste de unidade, além de te ensinar como é que especializa, vai te ensinar como é que você quebra o software em partes menores, ele também vai economizar um tempo gigantesco, vai gerar produtividade no seu dia a dia. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha aí no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal, porque ajuda a gente aqui a transferir, né, a transmitir essa informação, esse tipo de conhecimento para mais devs. E se você tiver alguma coisa que você acha que é interessante sobre os dados de produção, se você tiver dúvidas, pô, mas na minha situação não dá, né? Como é que você acha que eu posso fazer? Se você tiver outras coisas também para falar sobre isso, deixa um comentário aí no vídeo, que é bem legal essa troca de ideia que eu tenho com vocês aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.